Olha só o que nós temos aqui até agora. A ideia original era que todo o povo tivesse acesso a Deus. Mas como o povo não quis, Deus precisou então escolher apenas alguns, que no caso eram os descendentes de Levi, para que fossem sacerdotes, e da descendência de Arão apenas sumos sacerdotes. Ao invés de toda uma nação ter acesso a Deus, apenas um homem tinha acesso à presença de Deus. Com a vinda de Cristo Jesus, o sacerdócio levítico é abolido da história. Hoje, o nosso sumo sacerdote é o próprio Jesus. E nós, através disso, através de Jesus, nós todos temos livre acesso à presença do Pai. Preparada? Que foi? Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. E eu sou a Vi. E este é o quadro Ela, a Rafa e eu. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas a Rafa tá ali atrás, né, Rafa? Fala oi. Oi! Ela tá tão bonita. Eu vou descrever a Rafa pra vocês visualizarem. Volta aqui. A Rafa está com uma calça de moletom. Como é que fala? Moletom. Moletom. Um molentinho. Molentinho. Ai, nem sai. Pula isso aí, você não tá sabendo falar. Preta. Uma camiseta que chega no joelho, vermelha. E uma pantufa. Uma pantufa rosa. E uma blusa, um moletom gigante. Passa o joelho. Vermelho também, pra combinar com o cabelinho, né, Rafa? Gente, que mentira! Não. Tá 2 palmos. Tá tudo combinando. A blusa, o cabelo. A Rafa, ela tá sempre combinando com as roupas dela, inclusive. Gente, tá frio por isso. É, com certeza. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que nós temos estudado muito ultimamente, que é o sacerdócio de todos os crentes. Você sabe o que isso significa? Não sabe? A gente vai te ensinar. Gente, eu amo a mãe. A minha mãe, ela é muito boa pra minha autoestima. Ela ri sempre. Eu amo. Bom, lá no início da Bíblia nós vemos o começo da história do povo de Israel. Todo mundo conhece. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos. As 12 tribos foram parar no Egito e depois de um tempo se tornaram escravos. Quando Deus então levanta um libertador, Moisés. Para tirar esse povo da escravidão. Mas algo muito interessante é que Deus tinha um propósito para tirar o povo de Israel de dentro do Egito. E lá em Êxodo 19, a Bíblia diz que Deus disse para o povo de Israel que eles seriam seu tesouro. Olha só, gente, que privilégio. Ou seja, Deus já tinha feito deles um mediador. Eles seriam os sacerdotes daquele tempo. Eles seriam mediador entre Deus e o pessoal que não conhecia o Senhor ainda. Era o próprio povo de Israel. Isso. A ideia de Deus, o plano original de Deus é que o povo de Israel fosse uma nação inteira de sacerdotes. Todos teriam acesso a Deus. Mas algo aconteceu. O povo acabou se corrompendo no meio do caminho e não dava mais para Deus levar a cabo esse plano dele. E é por isso que Deus precisou então instituir sacerdotes. E diante de tudo isso que aconteceu, só o sumo sacerdote é que tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, ele pegava o pecado do povo e ele mesmo levava para Deus. Interessante que a Bíblia diz, alguns estudiosos dizem no rodapé da sua Bíblia aí, que muitos dos sumos sacerdotes nem dormiam, com medo de sonhar o que não precisava sonhar, porque se eles chegassem diante do Todo-Poderoso, eles seriam fulminados. Olha só o que nós temos aqui até agora. A ideia original era que todo o povo tivesse acesso a Deus. Mas como o povo não quis, Deus precisou então escolher apenas alguns, que no caso eram os descendentes de Levi, para que fossem sacerdotes, e da descendência de Arão apenas sumos sacerdotes. Ao invés de toda uma nação ter acesso a Deus, apenas um homem tinha acesso à presença de Deus. Mas Deus teve uma grande ideia. Olha só, como sempre, Deus pensando em nós, com a vinda de Cristo Jesus, o sacerdócio levítico é abolido da história. Hoje, o nosso sumo sacerdote é o próprio Jesus. E nós, através disso, através de Jesus, nós todos temos livre acesso à presença do Pai.
No momento em que Jesus se oferece por nós, você com certeza já leu isso na sua Bíblia, o véu se rasga de cima a baixo. O que isso significa? Antes tinha um véu que apenas o sumo sacerdote podia entrar. Atravessar. Mas agora, com o véu rasgado, todos nós temos esse acesso. Então aquele plano lá de trás, lá do Êxodo, que Deus tinha de que todos tivessem acesso a Deus, isso foi estendido para nós uma vez mais quando Cristo se ofereceu na cruz. E é interessante que Deus queria que toda a nação de sacerdotes levasse para as outras nações as boas novas. E está voltando esse plano original. Você é um sacerdote hoje, não é, Vitória? E você é o convocado da vez para levar as boas novas às próximas nações. Vá, deixa o Senhor te usar. Então, como a minha mãe disse lá em Êxodo 19, é o momento em que Deus diz ao povo: vocês serão para mim se me obedecerem. Tem sempre uma condição. Tem sempre uma condição, né? Se vocês me obedecerem, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. E agora, em 1 Pedro 2,9, Pedro volta novamente com isso. Agora vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E é muito interessante, como minha mãe falou, que o sacerdote era ele que pegava o pecado do povo e levava até Deus. Mas o escritor de Hebreus nos diz que nós podemos hoje nos aproximarmos de Cristo Jesus, do nosso Deus, com confiança. Então, certo, hoje o nosso sacerdócio, o sacerdócio de todos os crentes já foi conquistado novamente por Jesus, para nós, naquela cruz. Então, isso significa que nós temos livre acesso a Deus. Mas existe alguma coisa que pode impedir, que pode ficar nesse meio do caminho? O que seria, Margarete? Conta pra gente. O pecado? 10 pontos para casa, Brincadeira. Tem crente que não gosta de Harry Potter. Exatamente, o pecado. O profeta Isaías fala lá em seu livro que os nossos pecados nos afastam de Deus. Ossos? Escutei ossos. Ai, parece osso de cachorro. Fala direito, vai. O profeta Isaías nos... O profeta Isaías nos relembra que o pecado faz separação entre nós e Deus. Claro, gente, nós temos um Deus que é santo, você sabe disso, está careca de saber disso. E assim como o sumo sacerdote muitas vezes deixava de dormir preocupado com o que ele ia sonhar, você também tem que buscar a santidade diariamente. Exatamente. Hoje nós vivemos no período da graça, então a gente não vai mais ser fumegado, glória a Deus. Claro, claro. Fumegado? Fulminado? Como é que é a palavra certa? Fulminado. Fulminado. Nós não seremos mais fulminados. Quase que eu falei errado de novo. Mas ainda assim, a santificação é necessária. A Bíblia diz: sede santo como Deus é santo. No livro Manso e Humilde, o autor traz um exemplo muito interessante sobre isso. Nós falamos sobre a santificação, mas a santificação realmente não é algo fácil. Nós precisamos da ajuda de Deus nisso. Sempre. Precisamos da ajuda de Deus, na verdade, em qualquer área da nossa vida. Sempre. Mas a santificação ainda mais. E nesse exemplo desse livro que o autor traz, ele conta do filho dele de 2 anos, que sempre que eles estão nadando juntos, ali na parte mais rasinha da piscina, conforme eles vão andando e a piscina vai ficando cada vez mais funda, e o filho dele percebe isso, ele já corre e segura no braço do pai dele com muita força. Mas um menino de 2 anos não tem tanta força assim. Então o autor fala uma coisa muito interessante. Em poucos segundos, não é mais o filho dele que está segurando ele, mas é ele que está segurando o filho dele. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus nós temos a força de uma criança de 2 anos. É verdade. Mas é só isso que Deus quer. Deus só quer que nós corramos em direção a Ele com a nossa força de 2 anos e nos apeguemos a Ele com toda essa força de 2 anos, mas no final das contas é Ele quem vai estar nos segurando, a Ele mesmo. Você sabe que você tá falando isso, eu tô lembrando de uma coisa muito importante. Certa vez, a Rafaela, que tá ali atrás das câmeras, ela me deu a mão para atravessar a rua e achou que ela podia soltar da minha mão a hora que ela quisesse. E eu me lembro que, como ela me deu a mão, claro, eu dei a mão pra ela pra gente atravessar. Ela achou que ela já poderia atravessar. E aí, como vinha vindo um carro, eu apertei a mão dela, ela fez assim, ó, ai! Eu falei assim, não é pra atravessar agora. Então, quando você der a mão pro Senhor, muitas vezes Ele vai te segurar de um jeito, não é pra você ir agora. É o Senhor te dando a mão e cuidando de você. Exatamente. Então, na nossa santificação, é isso que acontece. Nós vamos até Deus, pedindo que Ele nos ajude para nos santificarmos todos os dias, para que nós continuemos tendo nosso relacionamento com Ele, tendo livre acesso a Ele, não permitindo mais que o nosso pecado faça essa separação entre nós e Deus. E é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal e também atinar
Aí você tá meio um pouco... Ai, Jesus. Não deixa de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aqui no vídeo pra gente saber se você gostou dele ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e um queijo com gosto.